Olá! Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para viagens de avião com crianças, especialmente viagens mais longas, seja de carro, seja de avião, com crianças de diferentes idades. Acho que eu já vivi com a Alice em algumas fases dela, em que viajar foi diferente, dependendo da fase dela mesma. E agora eu tô vivendo experiências diferentes com a Júlia, que é outra criança, tem outras necessidades. Eu sempre tive um pouco de dificuldade quando as pessoas pediam dicas do que fazer, dicas de viajar com criança. Eu pensava, mas gente, já mudou tanto com a Alice, depende da fase que ela tá mudando tanto, que dica que eu vou dar? Uma dica que funciona pra uma criança pode não funcionar pra outra. Então essa é a minha primeira dica, na verdade. Conheça a sua criança e saiba que as dicas genéricas talvez funcionem com essa criança e talvez não. Então, tente adaptar isso pro perfil, pra fase que a sua criança tá. Mas eu vou falar um pouquinho de alguns cenários diferentes que eu já vivi e que eu acho que pode ajudar essa variabilidade e a gente ter algumas possibilidades aí do que pode ajudar numa viagem com criança de idades diferentes e em fases diferentes. Pode ser que seja um super perrengue e pode ser que você se surpreenda, porque a primeira vez que eu viajei com a Alice, eu fiquei bem surpresa, que foi muito tranquilo, mas tiveram outras viagens que foram um pouquinho mais tensas e eu vou citar alguns exemplos de coisas que podem ou não podem acontecer e como você faz para prever alguns cenários. Então, primeira variável, viagem de avião, viagens longas de avião. Eu viajei de avião já com a Alice muitas vezes. A gente foi pro Brasil uma série de vezes, eu não lembro quantas, mas a gente estava tentando ir a cada ano, pelo menos, mas na época que minha mãe ficou doente, a gente foi mais vezes. Então, a gente foi pro Brasil várias vezes. Quando eu falo viagens longas, geralmente foi pro Brasil que a gente foi, mas a gente foi pra Disney também com ela e em fases diferentes da vida dela. E com a Júlia, a gente viajou pra Grécia, que não foi tão longa a viagem, mas já foi levemente tensa, foram 4 horas. E pro Brasil também a gente já foi com ela. Então eu vou contar aí pra vocês algumas coisas que eu aprendi nesse processo. Sobre voo noturno ou diurno, as pessoas perguntam às vezes, faz mesmo diferença? E aí eu vou dizer pra vocês que depende. Depende da idade da criança, depende da fase que ela tá, depende do perfil dela, depende de muitas coisas. Eu viajei com a Alice a primeira vez em voo noturno e foi maravilhoso, ela dormiu tranquila e tal. Mas teve uma fase dela que foi um pesadelo viajar em voo noturno. Ela ficava acordando muitas vezes à noite, então eu não conseguia dormir e aí eu tava acabada no outro dia, assim, tinha a sensação de que eu tinha acordado 1 milhão de vezes. Então, muita calma nessa hora. Para muitos cenários vai funcionar voo noturno. Eu vou dizer que para a maioria das vezes que a gente viajou em voo noturno foi bom, foi melhor do que se a gente tivesse viajado em voo diurno. Dessa vez que a gente foi pro Brasil, foi super tranquilo. Como eu falei, a gente tem que olhar para os perfis diferentes de bebês, né? A Alice sempre foi uma bebê que tinha dificuldade para dormir. Cada vez que ela acordava era um caos para fazer ela dormir e tal. Por outro lado, ela numa viagem, ela fica observando as coisas que tem ao redor, fica super tranquila. Então, geralmente é muito fácil viajar com ela. Sempre foi muito fácil viajar com ela, mesmo quando ela era bebê. Qualquer coisinha que eu dava para ela, ela se distraía, ficava horas ali. Então, era tranquilo viajar de dia. À noite, teve fase que foi tranquilo e teve fase que não foi, porque a Alice, ela sempre teve mais dificuldade para dormir. Com a Júlia, em compensação, viajar à noite é uma paz, porque ela realmente tem mais facilidade para dormir, então ela dorme muito fácil. E ela dá despertadas às vezes à noite, ela tá com 1 ano agora, então ela dá algumas despertadas ainda à noite, mas são gerenciáveis, digamos assim, não é a cada 40 minutos, cada meia hora, que nem eu tive fases da Alice, assim, que realmente eu não conseguia descansar. Com a Júlia, é muito tranquilo viajar à noite, mas a Júlia tem outro perfil de criança. Ela não é um bebê que fica tranquilo numa cadeira e que vai se distrair e ficar muito tempo brincando com alguma coisa tranquila, que nem a Alice ficava. A gente foi pra uma viagem pra Grécia que era de 4 horas apenas, né? Apenas não, porque já é bastante pra uma criança. E assim, foi um perrengue deixar ela tranquila naquela cadeira. Ela não queria ficar, isso que ela tinha ainda, acho que 9 meses naquela época. Ela não queria ficar parada, ela não é uma bebê que gosta de ficar parada. Vou levar um livrinho pra distrair? Vou dar uma dica de levar um livrinho? Sim, pode ajudar. Pra Júlia vai durar tipo 1 minuto. Passado aquele minuto, tem que pensar em outra coisa. Então, por isso que eu falei que tem que cuidar muito do perfil dos bebês, entender qual é o perfil do seu bebê aí pra ver o que pode funcionar, que fase que ele tá, enfim. Então, pra mim, hoje, viajar à noite é maravilhoso. Vai ser uma regra
regra pra todo mundo? Não é uma regra pra todo mundo. Então avalia aí bem como é que são os seus filhos, ou seu filho, sua filha, enfim. Eu queria trazer esses possíveis cenários pra você avaliar aí como é que é o perfil da sua criança, ou prever aí o que pode ou não pode acontecer. Tem mães, às vezes, que acham que, nossa, meu filho é muito agitado, vai ser um caos, não sei o que, e chega na hora e a criança, por ver coisas muito diferentes, ela dorme, fica tranquila, dorme a noite inteira, ou mesmo durante o voo fica tranquilo. Então, não se assustem demais também. Pode ser que vocês sejam surpreendidos, mas é bom ter algum preparo aí pros perrengues e conseguir prever algumas possibilidades. Ainda sobre a questão do sono e de dormir no avião, várias pessoas viram que a gente viajou de business dessa vez, de executiva, e vieram me perguntar se realmente fazia diferença, se realmente tinha valido a pena viajar com crianças. E assim, acho que vale eu destacar alguns pontos que depende de novo da criança, da idade da criança, do que vocês imaginam que seja a expectativa de vocês. Mas o que eu queria ressaltar pra gente foi maravilhoso. Por quê? Pra quem não sabe, né, os bancos de executivo, eles viram camas. Ele reclina total a parte de trás e a parte da frente, fica 180 graus mesmo, deitadinho. E dormir deitado, mesmo que seja menos horas porque a criança acorda eventualmente, é bem diferente do que dormir sentado. A gente descansa de uma outra maneira, não tem comparação. E aí, além desse banco deitar 180 graus, o que precisa ser considerado é que tem mais espaço para a criança se movimentar ali. Por exemplo, a Júlia, que é uma bebê, ela tinha muito mais espaço para se movimentar. Crianças espaçosas, como eu falei, que precisam um pouco mais de espaço. Tem também todos os confortos de poder ir na sala VIP, de embarque preferencial, ter uma comida diferenciada, com mais volume, mais opções. Então tem um monte de extras ainda. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção só, se tá considerando comprar executiva para não daqui a pouco comprar e não aproveitar, é que algumas delas, elas têm as cabines bem separadas. Não foi nosso caso dessa vez, mas numa outra vez que a gente viajou de executiva, as cabines eram bem separadas. Então, às vezes, vai botar uma criança para dormir ali, a gente não consegue enxergar da nossa cabine pra cabine da criança. E às vezes, momento de pouso e decolagem, por exemplo, a criança tem que estar, se for maior de 2 anos, tem que estar sentada na sua própria poltrona. E aí, esse tipo de coisa eu acho que tem que ser levado em consideração. Como é que é o formato da cabine. Algumas têm a opção de estar colada, bem grudadinha. Essa que a gente foi da Latam, ela tinha algumas poltronas que a gente conseguia sentar bem do lado. Mesmo assim, quando eu tava deitada, eu não enxergava a Alice. Dependendo da idade da criança, dependendo qual o comportamento dela, talvez vocês se sintam inseguros com isso. Então, só isso que eu queria que levasse em consideração antes disso. Fora isso, é tudo muito maravilhoso e muito bom. Realmente faz bastante diferença. Se você tem condição, às vezes, e tá na dúvida se vale a pena investir, lógico que isso é para pessoas que conseguem pagar bem mais e conseguem se dar o luxo de ter esse conforto, né? Porque se você vai deixar abrir mão de viajar algumas vezes pra poder pagar executivo, às vezes talvez não vai compensar, né? Mas só queria responder isso porque eu vi que muitas pessoas me perguntaram isso, que às vezes talvez pudesse pagar um pouquinho mais, mas fica na dúvida se vai valer a pena ou não. Então eu acho que pode valer a pena, mas presta atenção nessa história de comportamento da criança, a idade dela, se funcionaria uma cabine separada e tal, mas queria fazer esse parênteses. E tem mais uma dica que eu queria dar, que já viajei muito de econômica, né, e tem uma dica que eu queria dar pra quem viaja de econômica e tem que levar a criança que é de colo ainda, porque até 2 anos a criança não paga passagem, mas ela também não tem uma poltrona, então ela tem que dormir no nosso colo. Depois de 2 anos ainda dá pra colocar na poltroninha do lado, deitado no colo, ainda tudo bem. Mas crianças até 2 anos precisam dormir no colo. E aí, a dica que me deram uma vez e que pra mim funcionava muito, era levar aqueles travesseiros da NASA, sabe? Que são mais altinhos, assim, mais firmes, que são de espuma da NASA. Aquele travesseiro me salvou algumas vezes. Por quê? Porque eu levava ali isso no colo e eu tinha aquele suporte pra ela deitar. Então ela dormia em cima daquele travesseiro, ela não ficava assim, toda caindo no braço e meio torta. Então aquilo ali me dava um suporte e me liberava os braços também. Ela até mamava ainda na época, mamava várias vezes, mas aí quando ela dormia eu conseguia liberar meus braços e ficava com ela assim no meu colo mais confortável. Claro que isso eu tô falando pra criança de até 2 anos, mas é uma dica que pra gente funcionou muito. Depois dos 2 anos ela passa a ter a poltrona dela, não faz mais muita diferença daí, né? Porque às vezes vai deitar ali do ladinho, vai escorar a cabeça, mas aí avaliem essas possibilidades dependendo aí de qual o tamanho da criança de vocês e se vocês acham que pode ajudar. Pra gente foi assim, ó, salvou umas 2, 3 viagens assim que eu fui e ela dormiu ali no travesseiro. Eu falei, nossa, que bom que eu trouxe esse travesseiro.
uma das coisas que me pediram mais pra falar aqui, que eu acho que me pedem direto, é pra falar como distrair a criança num período tão longo, que é um voo, às vezes uma viagem de carro, uma viagem muito longa, né? E aí, o que eu quero dizer pra vocês? A primeira coisa é que a criança, ela tem grande chance de se entediar, se irritar e se incomodar num período que ela fica muito tempo presa, que ela não pode fazer o que ela quer. É natural que a criança não tenha paciência, não é algo de outro mundo, não é seu filho que não tem paciência, é natural, não é natural pra criança ficar ali trancadinha tanto tempo, né? Sentadinha numa cadeira de carro, sentadinha numa poltrona de avião, então fique tranquilo que não é anormal. É a gente que tem que tentar algumas estratégias pra tentar fazer a criança ficar mais tranquila, aguentar isso com mais tranquilidade. Pra gente, pro adulto, às vezes é um saco, né? Chato, mas a gente tem mais essa maturidade, esse controle emocional, a gente consegue lidar com isso de uma maneira mais fácil. Então, vou dar algumas dicas de coisas que a gente faz, ou já fez, mas já falei que é o perfil da criança, né? Com a Alice tudo funcionava. E com a Júlia já quase nada funciona, mas mesmo com a Júlia que não funciona muita coisa, eu acho que essas dicas são úteis, porque às vezes tu precisa de 5 minutos da criança calma pra tu conseguir fazer alguma coisa ali e seguir adiante, e 5 minutos já resolve, né? Então, o que a gente sempre deu prioridade pra levar? Algum livrinho favorito, ou que goste muito, algum brinquedo que a gente sabe que tem na fase dela. Por exemplo, a Alice gosta muito de desenhar, sempre gostou. Então eu levo um quadro mágico que ele não tem papel, lápis, várias coisas, é só uma canetinha e uma plaquinha assim que faz o desenho e apaga, né? E isso já nos salvou muitas vezes, porque ela fica ali desenhando. Teve fases que eu levei mesmo os lápis de colorir e ela ficava desenhando. Então, pra Alice eu já testei várias coisas e muita coisa funcionou. Tem uns kits às vezes de adesivo, a criança ama adesivo, né? Adesivo que a criança tira e vai colando. Tem alguns que são reutilizáveis, dá pra usar várias vezes. Às vezes tem caderno, livros de atividades, eu acho maravilhoso. Caderno de adesivo que a criança tira e vai colando os adesivos. Ou pra fazer atividades, pra pintar, recortar. Eu acho que isso daí é uma das dicas mais legais que tem. E dentro dessa dica, eu acho que além de levar uma coisa que a gente sabe que a criança gosta muito de fazer, levar uma coisa nova. Eu acho que essa dica é ótima, porque a criança geralmente tende a se envolver mais com uma coisa nova, que ela não tá acostumada ainda, que ela vai ficar mais tempo até gastar, digamos, a atividade, o brinquedo. Então, digamos que a criança gosta de desenhar, comprar um livro novo ali de atividades, ou não sei, alguma coisa nova. Eu acho que funciona, nem que seja uma cartela de adesivos pra criança colar, ou pra alguma coisa ali, isso eu acho que já ajuda bastante. Se for algum outro interesse da criança também, sempre ou uma coisa nova, ou uma coisa assim, sei lá, quem faz rodízio de brinquedos, a gente tende a fazer aqui, agora a gente tá meio relaxado nisso, mas a gente vai voltar. Pegar um brinquedo que faz tempo que a criança não vê e que a gente acha que tá numa fase que ela pode gostar, se interessar de novo, então acho que isso pode ajudar. Não gosto muito de incentivar a comprar coisas novas o tempo inteiro, porque eu acho que no geral as pessoas têm muitas coisas, mas eu acho que nesses casos pontuais, mesmo que seja uma coisa pequenininha, simples, um adesivinho, sabe? Eu acho que isso pode fazer diferença aí na distração da criança durante a viagem. Pra Júlia, como eu falei, ela não aguenta muito tempo. Ali eu posso dar um livrinho novo, qualquer coisa nova que ela vai olhar, vai ficar um pouquinho, já não quer mais. Então, o que a gente consegue fazer com a Júlia? A gente tenta em alguns momentos, por exemplo, decolagem, aterrissagem, que tem que ficar ali quieta e tal. A gente tenta esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouco sobre outras coisas que são interessantes levar junto, mas lanchinhos, sempre levar lanchinhos junto, porque nessas horas, se a criança ali, pode ser que não tá morrendo de fome ainda, mas tem um lanchinho ali pra comer, ela se distrai comendo alguma coisinha. Nesses dias de viagem, a nossa alimentação fica toda meio bagunçada, não fica muito certinha como no dia a dia mesmo, né? E aí, como eu falei, às vezes a Júlia não aguenta muito fazendo outras coisas, mas qualquer 5 minutinhos ali que eu consigo de tranquilidade já me ajudam. Então, esses lanchinhos, a Júlia ainda mama no peito, então o peito ajuda bastante, porque tá entediada, vem pro peito, tá irritada, vem pro peito, então o peito ajuda ela a dormir também quando o avião tá voando. Ou uma coisa que às vezes as pessoas que não voam muito de avião às vezes não têm muita noção, mas o avião em voo, a criança tem muito mais chance de dormir do que quando tá parado, tá tudo parado, porque ele tem aquela vibraçãozinha, o barulhinho, que acaba ficando mais propício, digamos assim, pra criança. Às vezes, quando é possível, né, tentar encaixar pra soneca da criança ficar naquele período, às vezes funciona. Por exemplo, a Júlia tava quase na hora da soneca antes de entrar no avião. A gente não, então vamos segurar até ela entrar no avião, porque se a gente incentivasse ali, embalasse um pouco, ela teria dormido antes. Só que mover todas as coisas, às vezes carregar mochilas e tal com ela já dormindo, é mais complexo do que eu segurar um pouco a soneca dela e esperar a soneca chegar no avião. Então, o avião em andamento é uma coisa que ajuda um pouco a ajustar essa rotina aí pra ficar um pouco mais tranquila. É muito mais tranquilo quando a criança dorme, consegue manter a rotina, e isso é uma das dicas que eu queria dar. E eu já vou falar um pouquinho de rotina, mas antes eu queria falar sobre mais uma distração muito clássica e que eu queria explicar um pouco com
alguns poréns, que é o uso de telas. Usar telas, como telas eu digo celular, ou tablet, ou mesmo a telinha do avião, né? Eu acho que ela pode ser uma aliada, mas ela pode ser um veneno também numa viagem. Então, tem que prestar muita atenção em que fase que seu filho tá, o quanto ele tá acostumado a assistir, quanto se é voo noturno pode atrapalhar o sono ou não, porque a Alice ficou sem assistir telas até quase 3 anos, né? Que ela começou assim e ela assiste ainda muito pouco. Então, pra ela é tudo empolgante, tudo é muita novidade, ela adora, mas eu sei que a maioria, mesmo as crianças que assistem no dia a dia, adoram assistir, ligou uma tela, tá maravilhosa, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi pra Disney com ela tinha 2 anos e meio, e ela nunca tinha assistido, e a gente resolveu botar, estamos num ambiente ali, vamos botar o desenho do Mickey. E na ida eu acho que foi tudo certo, assim, ela assistiu 1 ou 2 e aceitou desligar pra dormir. Eu acho que não, foi voo diurno, então a gente não teve essa questão do sono. Na volta foi um pesadelo, porque ela queria ficar assistindo, e aí ela não queria desligar, e ela ficava irritada. E o próprio ter assistido 1 ou 2 episódios ali, deixou ela mais alerta e mais ligada, porque até ela tem essa questão de deixar a criança mais alerta, a luz, né, ela atrapalha o sono, então foi um desastre, assim, aquele... Eu nem lembro se foi nessa viagem da Disney ou se foi numa do Brasil. Aí não lembro mais. Eu sei que já me aconteceu de uma viagem de acontecer isso, de atrapalhar muito o sono dela, e que eu e o Stiller concluímos que às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa história das telas em viagens, porque elas podem mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Mas teve outros momentos em que elas foram muito úteis, tipo essa vez que a gente foi pro Brasil, agora a Alice já entende melhor, ela já assiste em final de semana, a gente assiste filme com ela em final de semana, então o que eu fiz foi fazer um combinado, como eu sempre tento fazer, né, mas claro, quando a criança é muito pequena ainda ela não entende, mas a Alice já tá numa idade, já tem 4 anos, ela tá numa idade que ela entende, então eu fiz um combinado, ó, o que tu quer assistir? Ela falou que queria assistir um filme, e eu, tá, tudo bem, pode assistir o filme, porque eu calculei ali pelo horário da janta que a gente ia ter, dava tempo dela assistir o filme e depois o filme ainda ir dormir. Falei, não, tudo bem, pode assistir o filme, mas é um filme só, tá? Quando acabar, a gente vai jantar e a gente vai dormir. E ela, eu posso assistir mais? Mamãe deu, não. A gente vai dormir, quando acordar de manhã, que vai ser café da manhã, aí pode assistir mais um. E aí, dito e feito, ela encerrou ali, ela já queria dormir logo pra poder ver o filme no outro dia de manhã. Então, ajudou bastante, assim, isso, porque ela ficou distraída, eu consegui dar atenção pra Júlia, botar a Júlia pra dormir e jantar tranquila. Enfim, funcionou. Com a Júlia, a Alice tava com tela ligada algumas vezes, a Júlia nem olha pra tela, assim, não dá muita bola pro que estiver passando, então meio que não faz muita diferença. Ela não tem acesso a telas ainda, a Júlia não assiste nada de desenho nem nada, então ela não tem esse apego ainda também a assistir alguma coisa. Também não senti necessidade de colocar nada pra ela, não precisei usar essa estratégia possível, essa ferramenta possível com a Júlia nos voos, até porque foram voos noturnos, e como eu falei, a Júlia dorme fácil, então não foi necessário. E a gente tem aqui uma política, eu já falei várias vezes sobre isso, né, de 0 telas até 2, 3 anos, depois a gente introduz aos poucos, que nem a gente fez com a Alice, a gente pretende fazer isso com a Júlia também, mas isso não quer dizer que em uma situação específica que é um caos e não sei o que, eu não vou, a criança vai olhar pra tela, vai ter um troço, vai explodir o cérebro, não é isso, né? Então eu acho que as telas existem também pra nos ajudar, desde que a gente saiba usar com inteligência, né? Depois eu vou falar um pouquinho de viagem de carro, mas quando a gente viajou de carro com a Júlia, ela não estava acostumada, ela chorou muito em alguns momentos, e eu descobri desenhos que ela se interessasse, com musiquinha e coisa bem de bebezinho, né, porque eu nem sabia que isso existia, porque eu nunca tinha usado com a Alice, né, e aí me ajudou a ela se tranquilizar no carro. Então eu acho que são ferramentas que a gente pode sim usar, só tomar cuidado com o excesso e quanto associação que a criança vai fazer com aquilo, para não prejudicar sono e outras rotinas da viagem. Outra coisa que também nos ajuda na viagem de avião, principalmente com a Júlia, circular, caminhar um pouquinho com ela, porque ela tem muita curiosidade, ela quer andar, a criança não quer ficar ali paradinha, entendeu? Então, em alguns momentos que a gente sentia assim, ó, que ela tá muito agitada, a gente pegava e dava uma caminhada pelo corredor mesmo com ela e voltava. Tem muitos momentos do voo em que isso pode acontecer. Como falei que a gente pegou voo noturno, não precisou muito disso, mas no voo que a gente fez São Paulo, Porto Alegre e de volta, a gente fez, foi quase mais tenso, porque era voo diurno do que o próprio voo noturno Londres, São Paulo. Porque como era voo noturno, a Júlia dorme, meio que foi super tranquilo. E também a gente tava na executiva, então tinha um pouco mais de espaço ali, ela conseguia se movimentar um pouquinho mais. Outra dica que eu comentei brevemente quando eu tava falando de distrações era sobre comida. Não que a gente vá usar a comida como distração o tempo inteiro, mas é importante levar, em viagens longas, levar lanchinhos para as crianças, sejam bananas, sejam algum salgadinho natural ali, que eu tenho algumas opções, né, que a criança consegue comer, pão de queijo, às vezes alguma coisa que não estraga. Tem que tomar muito cuidado em levar comida pronta, e mesmo que seja em pote térmico, porque pote térmico eu já vi umas pesquisas aí que eles não seguram por muito tempo, às vezes é 2 ou 3 horas,
e a comida já começa a ficar exposta a bactérias e pode estragar, como se estivesse em temperatura ambiente fora da geladeira, então tem que tomar muito cuidado com isso. E as crianças são mais suscetíveis a terem infecções mais graves e mais sérias, né, do que os adultos. Então, optar por coisas mais seguras por uma questão de uma viagem longa, às vezes, do que uma coisa mais dentro aí do que vocês consomem, de ser muito natural, muito saudável, talvez, não sei, muito dentro da comida do dia a dia. Júlia, por exemplo, ela come comida muito saudável, porque é a comida dela do dia a dia, mas a gente sabe que se é um dia de uma viagem, tudo bem que ela não vai comer os legumes direitinho naquela refeição, que ela não vai, se uma refeição for pão de queijo, tá legal, sabe? Porque é naquele dia. Eu não me preocupo muito com isso. Eu sou mais preocupada na segurança de não estragar o alimento. Não adianta eu levar um ovo lá no potinho e o ovo daqui a pouco tem chance de estragar porque ficou muitas horas fora da geladeira e o pote térmico ali não segura o suficiente, sabe? Então, eu sou muito de optar pela segurança nessa hora. Mas sempre levar opções, porque mesmo que a criança já coma uma comida do restaurante, ou a comida lá de algum lugar do aeroporto, ou a comida do avião, mesmo assim, às vezes atrasa, tem fila, demora, a gente prevê um horário, não é aquele horário, e a gente consegue lidar com isso bem e esperar, e as crianças às vezes não. Então, sempre leva alguma alternativa. Para crianças que mamam no peito, ajuda um pouco, né? Porque tá ali a qualquer momento, a qualquer hora. Para crianças que tomam fórmula, vocês podem levar também o leite que a criança toma ou a fórmula. Quando passa pelo raio-x lá, eles liberam, mesmo em viagem internacional que tem essa restrição de líquidos. Quando é fórmula, coisa assim, eles às vezes passam numa maquininha lá, mas libera, tá? Pode sempre levar comida. Assim, comida que vocês vão comer durante o voo, não tem problema de levar. Às vezes tem restrições de outras coisas que não pode levar junto, sabe? Mas a comida que vocês estão consumindo no voo pode levar tranquilo. Outra coisa, garrafa de água também. Criança tem muita sede, assim como adultos, né? Sempre tem uma garrafa de água. Mesmo a garrafa de água pode passar no raio-x, já passei várias vezes no raio-x internacional. Quando tu tem criança, eles deixam levar uma garrafa, eles só passam lá no troço, porque tu precisa ter uma água pra ali, pra circular com as crianças. Já me aconteceu uma vez, eu acho, deles pedirem pra tirar, mas nem tenho certeza. Mas aí passou ali, compra ali na primeira lojinha que tiver, primeiro lugar que venda água, e tá resolvido, mas sempre tem que ter. Outras dicas pra viajar de avião que eu achei que complementam também a viagem. A gente gosta de levar carrinho, sempre. Atualmente a gente tá com 2 crianças levando só um carrinho, mas mesmo assim faz muita diferença. Eu já vi gente viajando com cangurus, mas eu e o Schiller a gente não gosta muito da ideia, porque uma coisa mais pra carregar, o peso, né, da criança às vezes pesa aí, né? Aí às vezes a criança não quer ficar ali, tem que ficar tirando, colocando, enfim. Se a criança dorme também, fica o tempo inteiro sendo carregada, a gente já leva mochilas geralmente, então a gente não gosta muito da ideia. Mas é pessoal, tem gente que acha mais prático, leva no canguru, dependendo do tamanho da criança, qual a função da viagem. A gente tem um carrinho que ele é bem pequeno, que é o Ioiô. Aliás, sempre me perguntam se a gente recomenda, eu super recomendo ele, a gente usa a gente tem o mesmo desde que eu tava grávida da Alice. Agora, a gente consegue usar ele pra Júlia e pra Alice, e por mais que as pessoas falem, mas a Alice é grande, não precisa mais de carrinho, toda vez que eu mostro a Alice no carrinho falam isso. Mas gente, os aeroportos são gigantes, a criança tem que caminhar horrores. É lógico que ela cansa e que ela não quer mais, e aí se ela tá cansada e não quer caminhar, ou a gente precisa caminhar rápido e não vai, é mais fácil eu botar ela num carrinho do que eu ter que carregar ela no braço, né? Tem que carregar ela no colo. Então, eu acho muito útil mesmo pra crianças assim um pouco maiores. Com o nosso caso, a gente tá usando um só, mas esse carrinho ele tem um engate atrás, que a criança pode tipo um carrinho atrás, sabe? Só um banquinho assim pra criança mais velha ir atrás. A gente não comprou ainda, mas eu pretendo comprar porque eu acho muito útil, que daí eu posso deixar uma sentada no carrinho e uma no carrinho atrás. Mas enquanto que a gente não tinha isso, a gente foi com o carrinho, e eu vou falar que a maioria das vezes no aeroporto, só quando tava ali na hora da soneca da Júlia, a Júlia que ficava, mas muitas vezes era a Alice que ficava no carrinho, porque a gente tinha que circular mais, e carregar a Júlia no colo é tranquilinho, bem mais fácil do que a Alice, né? Então a gente usa muito o carrinho, acho muito útil nas viagens. A gente usa às vezes, dependendo do lugar onde a gente vai. No Brasil a gente acaba não usando tanto, porque tudo meio que depende de carro e tal, mas a gente foi, por exemplo, pro Minimundo, a gente foi de carrinho, a gente foi pra Vila da Mônica, lá, atrações, assim, que vai circular muito com criança, ficar muito tempo na rua em pé. O carrinho é útil pra carregar as coisas, botar a mochila e tal, e pra quando a criança dorme, pra quando a criança faz soneca durante o dia. Júlia, que faz ainda fazia 2, né, agora faz uma soneca só, mas é muito útil tu ter isso pra tu descarregar dos braços, né? Além de colocar a criança ali, a gente consegue pendurar uma mochila, colocar mais coisas embaixo, então a gente não precisa ficar com tanta coisa nos braços. Acho que super vale a pena levar carrinho. E mesmo pra quem não tem esse carrinho que a gente tem, que esse é bem pequenininho, ele dobra, ele fica desse tamanho assim, ó. Ele fica assim, ó.
E ele pesa, eu acho que 6 quilos. Ele é bem leve. E ele é um dos únicos que vai no bagageiro do avião. Mas mesmo pra quem não vai, pra quem não tem carrinho que vai no bagageiro, tem um outro carrinho, você pode ir com o carrinho até a porta do avião. Quando você entra no avião, você dá pra companhia, eles despacham. E aí você retira ele na porta, geralmente também. Já me aconteceu deles botarem junto com a bagagem lá na mala. Mas a ideia é eles te entregarem já na porta do avião, que então tu não fica sem carrinho no processo que tu tá com as crianças. Outra coisa que a gente tenta levar pouco é mala de mão, porque eu acho que a gente já tá com 2 crianças, carrinho, mochilas aí com brinquedos, com comidas, então a gente tenta fazer assim, ó, o mínimo possível pra gente conseguir carregar, porque é muita coisa pra carregar. Dessa vez a gente foi com 3 mochilas, porque puxar mais uma coisa, empurrar carrinho, empurrar mala, pegar a mão da criança, às vezes é muita coisa que depende da gente puxar ou empurrar. Então a gente prefere às vezes botar no ombro, e se não ficar muito pesado, lógico, e deixar assim pra pendurar no carrinho que der, enfim. Já teve vezes que a gente viajou com uma linha, mas eu achei que quanto mais itens tu tem, mais coisa pra lidar, pra dar conta. Mas isso aí é o nosso jeito que a gente gosta de viajar. Tem gente que prefere viajar com uma linha de mão, acha que taca tudo dentro da malha de mão, funciona também. Outra coisa que sempre tem na nossa mochila, seja pra gente passear aqui em Londres mesmo, seja pra qualquer viagem, a gente tem sempre roupa reserva pras crianças. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados a ir pra rua aí, mas eu acho que isso todo mundo já faz, né? Roupa reserva, porque pode derrubar, vazar xixi, sei lá, qualquer coisa. Sempre tem uma muda de roupa reserva, e aí prevê também as estações, né? A diferença de temperatura. A gente saiu do invernão, foi pro verão, saiu do verãozão, voltou pro invernão. Então a gente tinha, na verdade, calça e camiseta indo, pra quando chegasse no Brasil já... E um casacão só. Não, nem tão grande o casaco pra ele não tá tanto volume ali na bagagem de mão. E na volta, a mesma coisa. A gente só pensou assim, como é que vai estar? Vai estar muito frio, e o trajeto era curtinho. É só sair dali, entrar no táxi pra chegar em casa. Então foi bem tranquilo a questão do clima, assim, pra se ajustar. Mas sempre ter roupa reserva pras crianças. Isso, ó, se tu não tiver, tu vai precisar. Então é importante. Uma coisa que eu falei brevemente sobre o sono é das rotinas. A gente não pode esquecer das rotinas de alimentação e de sono das crianças, porque é muito fácil se perder no meio de uma viagem, que horas são, que horas a criança dorme e tal. Não que necessariamente precise ser rigoroso naquele horário, mas a gente, prestar atenção de que a criança tá com sono, ela precisa dormir. Não é porque a gente tá se movimentando e tal que a criança não precisa de rotina. Ela precisa manter levemente uma rotina pra pelo menos ela conseguir o corpo dela descansar, se alimentar de acordo mais ou menos com o que ela precisa. Vai ter adaptações, mas não esquecer disso, não esquecer que a gente precisa prever a soneca da criança também, quando ela precisa fazer soneca. Outra coisa que eu levo quase sempre pra criança bebezinho, tipo Júlia, babador, que é coisa que é fácil de esquecer também, mas que faz muita diferença na hora de alimentar. Em lugares que a gente vai ficar mais tempo, por exemplo, Brasil, que a gente ficou mais tempo, eu levei os pratinhos, porque os pratinhos têm bordas, não quebram se cair e tal, são mais adaptados pra criança, então quando fica mais tempo assim, eu levo junto também, que eu acho que ajuda. Se eu fosse pra um lugar assim mais perto, que eu tivesse indo de carro, eu ia levar aquelas cadeiras adaptáveis de alimentação, porque eu acho que faz muita diferença ficar um mês alimentando a criança no colo de alguém, que nem a gente ficou agora, ou ela ter uma cadeira adaptada pra ela conseguir sentar e se alimentar. É muito mais tranquilo, muito mais prático, ela desenvolve bem mais autonomia quando ela consegue se alimentar sozinha, mas isso são pra viagens mais longas. Se é pra ficar poucos dias pra mim é sempre tudo adaptado do jeito que dá, mesmo quando é um mês a gente adaptou do jeito que dava e era isso. Bom, e eu acho que é isso de viagens assim mais longas e de viagens de avião. Eu quero falar um pouquinho sobre viagens de carro também, algumas dicas que eu acho que podem ser úteis. E que na verdade a viagem de carro pode existir na mesma viagem de avião, tipo a nossa dessa vez, teve viagem de avião, mas teve carro também. Uma pergunta que as pessoas me fizeram muito foi sobre cadeirinha de carro. Como é que eu fiz quando cheguei lá? Então, existem algumas alternativas. Algumas pessoas preferem levar a car seat junto. Eu acho um transtorno enorme. Car seat é a cadeirinha, né? Quando a gente foi a primeira vez pro Brasil, que a Alice tinha 7 meses, a gente levou o bebê conforto dela, a cadeirinha dela, que era aquelas menorzinhas ainda de bebê, né? Mas ela tinha engate no nosso carrinho. Funcionava engatado no carrinho. Mas eu achei um transtorno, porque o carrinho não fica bom quando tu usa com o bebê conforto. A criança fica muito apertada, não é recomendado que ela fique muito tempo ali muito apertada. Achei um saco ter que ficar despachando cadeirinha separada, difícil ter que ficar levando aquilo pra cima e pra baixo, depois vira um trombolho enorme, né? Não é que nem o carrinho que é pequenininho, é um trombolho. Então eu não gostei da experiência da primeira vez que a gente levou, mas é uma possibilidade. O que a gente fez dessa vez? A gente alugou carro, e aí quando a gente aluga carro, e foi um dos motivos da gente alugar carro também, foi que a gente pode alugar já as cadeirinhas junto, especialmente porque são duas. Das outras vezes que eu fui
fui só com a Alice, a gente conseguiu cadeirinha emprestada de alguém, comprou uma usada lá pra usar no período, daí usava nos carros da família e tal. Mas 2 cadeirinhas já fica um pouco mais complexo, então a gente deu prioridade pra alugar carro quando a gente tava no Rio Grande do Sul, ou então a gente conseguiu pegar um transfer. Às vezes quando consegue transfer assim, sabe esse transporte executivo que consegue, que é tipo um táxi, só que dá pra pedir algumas coisas adicionais, a gente conseguiu quando chegou no Brasil, que podia pedir cadeirinhas, consegui pedir 2 cadeirinhas. Aqui em Londres também tem esse tipo de transporte pra levar pro aeroporto, você já pode solicitar e reservar o transfer antes, e aí já pede quantas cadeirinhas quer, então isso funciona legal. Mas às vezes quando vai ficar um período maior, eu acho que vale mais alugar carro, claro, né, se as pessoas dirigem, se faz sentido pra viagem. Mas é uma das maneiras de resolver isso, é alugando carro. E aí, falando um pouco da experiência de andar de carro, o que eu posso dar de dicas? Algumas mães me pediram, como é que faz? Minha criança tem 1 ano, ela não tem paciência pra ficar no carro. E é natural que isso aconteça, pelo menos em algumas fases. Vou falar um pouquinho da nossa experiência. A gente nunca teve carro, então nem a Alice, nem a Júlia nunca foram acostumadas a andar de carro. Acredito que pessoas que tenham carro e que as crianças usem carro no dia a dia, deve ser um pouco mais fácil, porque a criança já se adaptou, já tá acostumada a andar de carro e já sabe do que se trata, né? Não se incomode tanto. Mesmo assim, talvez se incomode em viagens mais longas, porque não é acostumado no dia a dia. Mas no nosso caso, assim, nunca tivemos. E a Alice teve fases, bebê assim ainda, e depois foi crescendo, que ela ficava super tranquila, olhava pra janela, ficava tranquila, dormia tranquila. E teve fases que não tinha jeito dela querer ficar no carro e chorava, e era um desespero. E depois, com o tempo, ela foi acostumando de novo. Claro, muito espaçado entre uma viagem e outra, né? Porque a gente não usou tantas vezes isso. E a Júlia, a gente foi ter experiência agora, né? Que a gente foi pro Brasil e alugou carro e viajou um pouco mais longe. Foi a primeira vez. E ela tava com 1 ano e 1 mês. E foi um perrenguinho, assim, com a Júlia, porque eu já falei pra vocês que a Júlia é uma criança, assim, precisa se movimentar. Então, vocês imaginem ela ali trancadinha numa cadeirinha, não gostou muito do negócio, né? E aí, o que eu tenho de dica pra dar pra vocês? O que dá pra fazer nessa hora, né? Criança chorando e tal. E aí, eu acho que a principal dica é considerar mais tempo de viagem. Porque se a criança tá muito desesperada, tá muito chorando e não existe distração possível, a gente precisa considerar que a gente precisa atender aquela criança. Então a gente anda um pouco, atende. A Júlia, assim, ó, parou o carro, peguei ela, tá maravilhosa. Era um incômodo, era ficar ali. A gente teve um perrengue quando a gente tava indo pra Gramado, já tava ficando tarde, né, tava final do dia, então ela começou a chorar muito ali no carro, eu tentei distrair com todos os brinquedos que tinha ali, ela já jogava longe, não queria. Então eu fui controlando ali, enquanto que o choro, a reclamação tava ali meio que controlável, fui ali tentando ajustar. Chegou uma hora que eu vi que não era aquilo mais, ela não tava legal, eu falei pro Stiller, não, vamos parar a primeira parada que tiver a gente para. Quando a gente parou, eu já ofereci leite pra ela, porque eu acho que tava na hora dela dormir, e aí dei um leite pra ela, ela ficou muito mais tranquila daí depois disso. Ela tava realmente, acho que ficando com fome já, apesar de eu ter dado umas outras coisinhas pra ela, não queria, então ela ficou mais tranquila quando tomou um leite. Voltamos pro carrinho, aí ela fica um pouco mais tranquila, consigo voltar ela pra carrinho, não, pra cadeirinha, e aí quando voltei pra cadeirinha, a gente andou um pouco de carro, ela foi tranquila, só que era o que? Já tinha anoitecido, ela não via mais a gente, ela não conseguia saber o que estava acontecendo, mesmo eu dando brinquedo, mostrando, ela não enxergava direito porque estava escuro. Eu pensei, não, eu vou apelar para telas nessa hora pra ver se ela distrai, porque eu sabia que ela tava com sono e podia dormir logo. E aí nessa hora, com aquilo tudo escuro e só uma telinha pequena, não achei que ia atrapalhar muito o sono dela, achei que seria útil. Botei uma musiquinha ali com o desenho da Galinha Pintadinha, nunca tinha assistido Galinha Pintadinha, porque com a Alice a gente não passou por essa fase. E aí ela ficou prestando atenção, distraiu, e no que ela distraiu, ela pegou no sono, enfim, acho que foi, sei lá, 5 minutos que eu coloquei ali pra ela distrair. E foi, então, por isso que eu falei, é uma ferramenta que pode ser uma maravilha se a gente souber usar bem. Na volta de Gramado depois pra Lajado, aconteceu de novo. Não era noite, né, mas tava no horário da soneca e ela tava resistindo de dormir, de fazer a soneca. Até calculei pra soneca dela ficar no carro, porque se fica no carro, fica tudo mais fácil. Se ela dorme no carro, fica tudo mais fácil, porque ela precisa realmente dormir naquele horário e a gente fica tranquilo, pelo menos pelo tempo da soneca dela. Só que ela tava resistindo à soneca, ela tava desconfortável, tinha sol batendo, sabe? Ela não tava gostando. E aí a gente pegou engarrafamento ainda no meio. Então eu fiquei ali numa função de tentar distrair ela, a gente trancado no engarrafamento, e eu não conseguia mais saber o que inventar. Então no que a gente conseguiu sair do engarrafamento, entramos num posto, paramos no posto. Ficou acho que uma meia hora no posto lá, e caminhou com ela, passeou e tal. E ela ficou mais tranquila de novo e voltou pra cadeirinha, mais tranquila. Tentei a Galinha Pintadinha de novo, 5 minutos
ela tava dormindo e daí foi tudo tranquilo, a gente conseguiu viajar em paz. Mas eu acho que é extremamente importante a gente pensar em distrações. Claro que antes de botar a galinha pintadinha, eu já tinha tentado todos os brinquedinhos que ela tava gostando no momento. Ela gosta muito de bichinho, assim, de pelúcia, ou uns bichinhos pequenininhos, fica fazendo sons dos bichos. Tentei de tudo, tentei conversar, qualquer coisa, não funcionou. Algumas pessoas falaram, deveria sentar atrás. Então, pois bem, no transfer que a gente pegou, eu sentei atrás, até porque não tinha lugar, né? A Stiller tava sentada na frente. Só que ela ficava botando a mão em mim e querendo que eu pegasse ela o tempo inteiro. Era tipo assim, por que tu tá aqui do meu lado e não me pega? Então, nem sempre funciona. Pra algumas mães talvez funcione, atrás junto com a criança conversando. Pra gente foi bem pior quando eu fui atrás, porque aí mesmo que ela tava desesperada. No carro que a gente tava, sequer tinha espaço pra uma pessoa sentar no meio de duas cadeirinhas, porque era um carro sedã, né? Não tinha um super espaço no meio. Quem tem duas crianças aí sabe que a cadeirinha ocupa todo o espaço do banco de trás, quase. É um absurdo, não tem espaço para um adulto ali. Mas algumas pessoas acham que isso pode ajudar, então, né? Vou deixar de dica aqui, segue a dica pra vocês. Muitas pessoas falaram, nossa, pra mim também é bem pior se eu sentar atrás. Então, enfim, são estratégias que a gente vai tentando, né, pra tentar ajustar aí de acordo com os filhos que eu já falei, que são indivíduos únicos e cada um vai reagir de um jeito e ter suas particularidades. Mas aí são essas dicas, assim, as distrações são parecidas com a história do avião, até a opção de comida também, mas eu acho que as paradas são muito importantes para quando tiver calculando aí uma viagem que a gente pretendia fazer em 3 horas, a gente demorou 4 horas e meia. Então é isso, tem que ser um pouquinho mais realista, ter um tempo, planejar ali se vai no horário da soneca, fora do horário da soneca, em que hora do dia vai. Eu não faria viagens muito longas com criança que não é muito adaptada a andar de carro, assim, porque o natural da criança é não gostar de ficar naquela posição parada o tempo inteiro, né? Então não faria uma viagem muito longa com criança que não está acostumada, ou que não gosta. Claro que conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo, isso vai ficando mais simples. Ali com a Alice já é muito mais fácil, mesmo assim ela reclama às vezes. Agora, pretendemos comprar um carro? Inclusive estamos vendo isso agora. Acredito que vai ficar mais fácil, porque a gente vai poder usar isso mais no dia a dia. Elas vão entender que quando vão andar de carro, vão passear, vão para um lugar legal, vão se divertir. Então eu acredito que possa melhorar depois nossas experiências, mas queria aproveitar e compartilhar para vocês como é que é nosso cenário hoje, todas as experiências que já tivemos e algumas dicas que eu achei que podiam ser úteis aí e que talvez funcionem para coisas que eu já fiz e que talvez funcione para a família de vocês também. Se vocês tiveram experiências diferentes, se tem outras dicas para compartilhar assim com o pessoal que tá vendo aqui, comentem aqui nos comentários. Se tiverem mais dicas pra gente também, né? Eu aceito, porque a experiência, principalmente com o carro, não é tão extensa assim, nossa. E tô ansiosa pra ver os comentários de vocês e saber o que vocês acharam também. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo!